Seguimos aqui com o jornalismo da Nova Brasil, levando para você as principais informações do Brasil e do mundo. A gente tem olhado nos últimos meses, né, Rafael, sobre a situação dos Yanomamis, né, Exato, os indígenas. E nessa semana, a Polícia Federal deflagrou a 14ª operação para combater o garimpo e outros crimes ambientais que ocorrem em terras Yanomamis. E a gente conversa agora aqui no Jornal Nova Brasil com o Flávio Leão Bastos. Ele é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador do Núcleo de Direitos Indígenas da OAB São Paulo. Professor Flávio, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Rafael, bom dia, Roberto, a todos os telespectadores, obrigado pelo convite. Ô, professor, como é que o senhor tem acompanhado essa situação na terra indígena Yanomami, à medida em que a gente tem informação de muita violência por lá, né? Os assassinatos passam de 300, tanto em 2022 quanto em 2023. Por outro lado, a Polícia Federal faz mais uma operação que começou nesta semana para tentar combater a criminalidade na região, enfrenta também uma crise humanitária. Recentemente eu vi uma reportagem do jornal O Tempo, né, dizendo que o Exército não teria entregado cestas básicas que acabaram encalhando lá para os Yanomamis. Então, tudo que a gente fala se referindo a Yanomami dá uma sensação de desproteção a esses povos. Qual é a impressão que o senhor tem? Qual é a avaliação que o senhor faz da situação dos Yanomamis, professor? A situação é muito grave e precisamos lembrar que nós estamos aqui falando de uma questão que é estrutural, por um lado. Então, já há muitas décadas, os Yanomamis vêm sendo, como todos os povos indígenas do Brasil, vêm sendo submetidos a várias espécies de violências, invasão de terras. Por exemplo, este problema estrutural, ele ganhou muita força e intensidade durante o governo de Jair Bolsonaro, que acabou com as estruturas fiscalizatórias, que estimulou pessoalmente a invasão das terras Yanomamis por garimpeiros ilegais. Eu quero lembrar que o presidente Jair Bolsonaro foi o único presidente da história que visitou um garimpo ilegal. Além disso, nós temos uma questão estrutural que envolve a dificuldade para a chegada, né, de alimentos, medicamentos. Portanto, nós estamos falando do novo governo tentando e buscando estabelecer medidas emergenciais que deveriam ser permanentes. Então, por exemplo, na região de Surucucu, havia ali um posto médico que faz toda a diferença para os Yanomamis e que foi desativado depois de 6 meses. E, além disso, precisamos entender que essas dinâmicas de violências às quais os Yanomamis estão submetidos, elas são dinâmicas históricas de violência. E o Brasil, até hoje, não fez a sua Comissão Nacional Indígena da Verdade, não estabeleceu as responsabilidades pelas invasões de terras por garimpeiros que já ocorriam, inclusive durante o regime ditatorial militar. Então, nós estamos falando aqui da não adoção de políticas permanentes de não repetição. Então, é um problema histórico, estrutural e também agravado durante o governo de Jair Bolsonaro e que leva a este verdadeiro genocídio. O novo governo está tentando adotar essas medidas agora, nessa segunda onda de providências, né, que você mencionou aí, medidas mais permanentes, o que é essencial. E eu queria só estabelecer um outro ponto, que é a tomada da região amazônica pelo crime organizado. Eu estou trabalhando e me informando diretamente com a Associação Yanomami Uriri, por meio dos seus advogados, o seu advogado Dr. Eric, e nós já sabemos que cartéis colombianos já estão na região, que são muito equipados, muito violentos, que meninos Yanomamis estão sendo cooptados pelo crime organizado e, portanto, como disse o ministro Barroso em Davos essa semana, realmente nós corremos o risco de perdermos a soberania para os grupos e cartéis de crimes organizados. Flávio, qual que é o tamanho do território Yanomami? Porque me parece muito evidente, isso está claro, né, que existem dificuldades muito grandes de se combater ali os crimes ambientais que ocorrem naquele território. Nós estamos falando de uma área em torno de 9 milhões de hectares.
o que significa do tamanho de Portugal, para que o telespectador tenha uma ideia. É a maior terra indígena do Brasil, demarcada anos atrás, né, a Raposa Serra do Sol, e de fato há uma observação sobre a dificuldade de patrulhamento, policiamento pelas autoridades ambientais numa área tão grande. Primeiro porque nós viemos, como eu disse, de um desmonte das estruturas fiscalizatórias ambientais, paralelo ao estímulo de entrada de garimpeiros ilegais, a situação a qual o crime organizado se aproveitou. Então, há realmente uma dificuldade, mas, de outro lado, nós vemos que o garimpo ilegal, eles pedem 2 ou 3 aeronaves, talvez por dia hoje, mas logo reaparecem 14, 15 aeronaves. Uhum. Então, este acesso, e este ponto me foi dito expressamente por um dos advogados que atuam lá junto aos Yanomamis, este acesso ele tem sido facilitado de alguma forma para o crime organizado, para o garimpo ilegal, e daí porque é muito importante que o atual governo chegue aos financiadores dessa estrutura toda de garimpo ilegal. Ô, professor, o senhor fez um alerta importante aí, a gente precisa tomar cuidado para não ter o território tomado por invasores, sejam eles garimpeiros ilegais do Brasil ou de outros estados, quando eu digo estados, outras nações, e acho que é sempre importante a gente lembrar esse tipo de coisa à medida em que normalmente quando a gente vê irregularidades é porque o poder público foi deixando, mas não, é só uma coisinha aqui, outra ali, e dali a pouco você acaba perdendo o controle sobre determinada situação. E no caso dos garimpeiros, esse alerta que o senhor faz é de extrema importância. Como o senhor disse, são décadas de descaso, né, com essa situação. E a gente sempre joga luz quando a situação está mais aguda, vamos dizer assim. Por exemplo, quando tivemos o assassinato do Dom Philips e também do brasileiro Bruno, a gente passou a olhar com uma lupa um pouco maior naquela região. Em relação aos Yanomamis, qual é a alternativa que a gente tem para ter uma solução mais perene, uma presença mais definitiva do Estado cuidando dessa situação e não apenas em momentos emergenciais, professor? Perfeito. Um dos pontos mais importantes, além da desintrusão dos garimpeiros ilegais, é o estabelecimento de estruturas adequadas de saúde permanentes. Quando os garimpeiros ilegais invadem essas terras e destroem o ambiente, bem lembrado por vocês aqui já, criam aqueles grandes, vamos assim chamar, de lagos de água parada contaminada por mercúrio, e esse tipo de ação destrói o sistema de sobrevivência, de produção de alimentos. Por quê? Porque espanta a caça e a pesca com aquelas grandes dragas, provocam a propagação da malária, porque aquela água fica parada, e os Yanomamis, eles ficam doentes, não conseguem encontrar áreas já não contaminadas para a sua produção, e aí você tem um efeito dominó, a morte por doença, pela fome, pela inanição, e é como as crianças estão morrendo, né? Tivemos aí 305 mortes esse ano, praticamente a metade de crianças, mas eu quero lembrar que esta situação, invasão de garimpo por garimpeiros ilegais, ocorre também em outras terras indígenas. E eu quero lembrar que por ano, já há alguns anos, isso é fonte de relatório feito pelo Conselho Missionário Indigenista, cerca de 400 a 800 crianças indígenas de 0 a 5 anos morrem por ano no Brasil. Já há alguns anos isso vem acontecendo, um verdadeiro massacre. Portanto, nós estamos pensando aqui em medidas permanentes de centros de saúde para que os Yanomamis não tenham que se deslocar para as cidades. As cidades não são seguras para os Yanomamis. Eu quero lembrar que o estado de Roraima é um estado anti-indígena. Os indígenas não são bem recebidos nas cidades. E isso precisa mudar. Essa cultura de valorização das culturas, mais de 400 culturas indígenas do Brasil, faz parte de outra medida permanente além da saúde. A educação indígena e, claro, o patrulhamento permanente das fronteiras da Amazônia brasileira e um combate direto ao crime organizado. Lembrando também que hoje o crime organizado na Amazônia está muito armado, equipado e enfrenta diretamente a Polícia Federal e as forças de segurança.
que precisam ser equipadas. O IBAMA precisa ter um quadro de servidores também com uma carreira bem estruturada para que possam continuar esse trabalho e aí sim medidas permanentes sejam adotadas. Professor Flávio Leão Bastos, muito obrigado pela gentileza de atender o jornalismo da Nova Brasil. Bom fim de semana ao senhor. Bom fim de semana, eu que agradeço o convite e muito obrigado. Flávio Leão é professor da Universidade Mackenzie e também coordenador do Núcleo de Direitos Indígenas da OAB São Paulo, falando conosco. Agora